Hoje a gente vai conversar sobre salários e cargos de profissionais de TI na pandemia. Cara, legal esse assunto aí. E esse assunto surgiu por causa de um artigo, né, que a gente viu, um artigo divulgado pelo G1, que os profissionais de TI foram mais requisitados nessa época de pandemia, apesar de talvez algumas pessoas estar achando ao contrário, que o mercado tá ruim e tal. Para nós profissionais de TI, isso não é uma verdade. Pelo menos segundo essa pesquisa aí do G1, na verdade, o G1 contratou uma outra empresa, né, uma empresa É de uma consultoria chamada Page Group. Inclusive, a ideia hoje é olhar o artigo aqui e debater, né, conversar sobre isso e falar um pouco desses cargos, dessas funções aqui que estão sendo mais requisitadas. É, isso aí. Então a galera, algumas pessoas talvez pensem que com a pandemia a gente corre o risco aí de ficar sem trabalho e sem projetos, né? Ao contrário, então, segundo essa pesquisa aí, foi uma das áreas que cresceu muito com essa pandemia e agora a gente vai ver o porquê isso aconteceu e quais são essas áreas, né? Quais são esses cargos dentro da área de tecnologia que isso aconteceu. É isso aí, então vamos ir acompanhando aqui. Segundo esse artigo da Page Group, divulgado pelo G1, o primeiro, não que seja o primeiro por ordem, né, de mais importante ou menos importante, ou de salário, não, mas o primeiro que está aqui na lista é o analista especialista de infraestrutura de redes, cara. Então, segundo eles aqui, o que acontece? As empresas, elas, agora nessa coisa de pandemia, muitas empresas conseguem trabalhar mesmo não estando o pessoal, a equipe no seu escritório, né? Porque cada um é home office, essas empresas elas conseguem trabalhar, elas só não tinham ainda tomado uma medida para que isso pudesse acontecer. E agora, na pandemia, todo mundo na sua casa, elas se viram, de certa forma, obrigadas a procurar uma solução, né? E aí entrou a requisição por profissionais de rede e infraestrutura. Na verdade, esse aí acho que é um dos principais motivos pelo qual cresceu tanto, né? Todos esses cargos aí que tu vai falar, mas com certeza, muitas empresas sabiam que um dia precisariam, talvez, trabalhar remotamente, mas não tinham essa infraestrutura pronta ainda para isso, né? E aí, o que o cara faz? O cara tem lá o escritório de advocacia dele com, sei lá, 50 advogados. Uhum. E do dia para noite, essas pessoas precisaram, todas elas, trabalhar de casa. E aí, precisa ter um profissional de infraestrutura, de tecnologia, para configurar essa infraestrutura para ser acessada remotamente. Uhum. Então, esse profissional teve essa demanda, cresceu muito essa demanda por ele, justamente por esse motivo. O cara precisou pegar as empresas, ou a empresa que ele trabalha, ou a empresa que ele presta serviço, e fazer essa configuração nessa infraestrutura de rede para ser acessada remotamente. Isso aí, junto com essa vaga, surgiram vários outros que a gente vai falar aí também, né? Uhum. Que surgiram baseados nessa demanda. O cara precisar compartilhar, abrir, né, a infraestrutura dele de rede para ser acessada remotamente. Então, isso aí, inclusive, vários alunos meus me relataram isso, que alguns projetos que eles tinham engavetados lá de cloud e tal, eles precisaram colocar em prática. Mas não só em cloud, em infraestrutura física também, né? Muita gente precisa pegar a infraestrutura física que o cara tem, mesmo sem migrar para computação em nuvem, configurar essa infraestrutura para ser acessada remotamente. Então, esse cara foi bastante requisitado justamente por causa disso. E é uma área que eu acho que ela tem um salário aí, até acho que tem nessa pesquisa também, Tem né? aqui, a gente vai comentar os salários. Mas antes, uma observação que eu queria colocar é, por exemplo, se tu for pensar, as empresas hoje, normalmente, hoje não, né? Antes, normalmente elas têm uma estrutura feitas para sair informação. Não, para entrar informação, né? Tipo, deixa eu me expressar melhor. Para acessar a internet, acessar dados externos e trazer, né? Quando tu pensa em as pessoas começarem a trabalhar remoto, é o contrário. Tu tem muita coisa entrante, muita conexão entrante, o que não era antes. Os links já não são os mesmos. Se o cara não tem um link simétrico, já não funciona, sabe? Então, cara, a coisa muda totalmente de figura. Servidores que tem lá dentro, eles precisam estar preparados para aguentar esse tranco de um acesso externo.
E aí, até manter segurança, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Servidores, aplicações, isso aí inviabilizou, né? Tudo isso aí que tu falou inviabilizou muitos projetos. Uhum. Então, às vezes, o cara com a infraestrutura que ele tinha local, ele não tinha capacidade computacional de fazer essa infraestrutura virar uma infraestrutura para trabalho home office, né? Uhum. Então, muita gente ficou até sem conseguir fazer isso porque não conhecia outras possibilidades. E aí, com isso, foram surgindo essas outras vagas aí que a gente vai falar agora. Né? Legal. E o salário desse cara aqui, segundo essa pesquisa, tá entre 8 mil e 12 mil reais. O cara de infraestrutura, né? Analista de infraestrutura, é um cara que já trabalha com a parte de servidores, já conhece, manja de rede, então é um cara que tem uma faixa salarial aí para a categoria bem interessante. Bem legal. O cara tem que manjar suíte, mais um monte de coisa, né? Rede, roteadores, roteamento. Sim. Imagina, cara, muda tudo, velho. Roteamento, tabela de roteamento, muda tudo, velho. Um monte de coisa nova que tem que fazer. Às vezes o cara pensa numa empresa pequenininha, é simples, né? Tu pega lá, o cara, não, só tem que redirecionar umas portas e dar acesso pra galera. Mas se tu pegar uma empresa grande, isso aí é bem complexo. Porque antes tu tinha controle de tudo, né? E nesse momento, tudo que tá fora dessa rede, no caso, às vezes, as empresas, os funcionários vão trabalhar com os computadores deles, né? E tudo que tá fora da empresa já não é controle teu. E aí tu precisa talvez fechar uma VPN, fazer uma configuração de VPN, e aí a partir desse momento, aquela rede lá, aquele computador que não está sob teu controle, está conectado na tua rede. Então são várias coisas que tu tem que pensar na hora de criar essa infraestrutura. Não é simplesmente abrir uma porta. Inclusive isso já nos conecta à o próximo cargo que está aqui no artigo, que é analista de suporte Service Desk. Esse cara tá pagando, né, esse velho? Tá trabalhando. Tá trabalhando, velho. O que acontece, cara? Com essa demanda, os caras, beleza, vamos criar aqui a configuração para ser acessado remotamente. E aí o cara do suporte tem que repassar isso aí tudo para todos os funcionários da empresa lá, tem que ensinar todo mundo, tem que dar suporte para aquele cara lá poder funcionar com isso, né? O cara pensando na parte de suporte de infraestrutura. Então esse cara tá com uma demanda gigantesca. E além disso, tem que cuidar da máquina do cara, porque às vezes as pessoas estão acessando os seus próprios computadores, seus computadores pessoais, né? Aí pensa, não funciona, não consigo instalar isso, nem aquilo, como que configura VPN? Então, a galera é um campo novo, né? Então, tipo, o cara é uma coisa que ele não tem mais controle, que ele não conhece como tá lá. E às vezes tu não pode influenciar muito no computador do teu colaborador lá, da casa dele, né? Sim. Então, algumas coisas não estão sobre o teu controle. Cada um tem a sua máquina diferente, sistema operacional diferente, faz coisas diferentes e tu não tem controle sobre aquilo mais. Então, essa galera de suporte aí tem um certo trabalho e, inclusive, tem duas áreas de suporte aí, né? Tem o cara de suporte de infraestrutura, mas tem o cara de suporte de sistemas também. Ah, verdade. Porque com essa pandemia, até vou contar um caso que aconteceu, a minha esposa trabalha no departamento pessoal e tal, e o departamento pessoal faz toda essa parte de contratação e demissão. E com essas medidas provisórias que estão tendo aí, MP toda hora muda, né? Chama a medida provisória para uma coisa, para outra. O que acontece? Tem regras que saem às vezes, que a empresa pode suspender o contrato com o funcionário por 2 meses. Aí depois volta. Então isso aí envolve muito a parte de departamento pessoal. E isso envolve aplicações de departamento pessoal. Então tem sistemas que fazem tudo isso, né? E esses sistemas não estavam preparados para esse tipo de coisa. O que acontece? O cara lá tá tendo que alterar o sistema em produção e quem tem que resolver todos os pepinos que acontece é a galera de suporte, porque daí o usuário que está aqui, no caso, que está tentando fazer usar o sistema, está tendo uma demanda gigantesca no suporte, porque mudou tudo e quem tem que saber como é que funciona o negócio é o cara de suporte, né? Então, tem isso aí também, com várias regras que são alteradas no negócio, né? O suporte aumenta porque as pessoas têm dúvidas e vão aonde? Vão direto no suporte. Imagina o telefone sem fio do cara que recebe a notícia lá para desenvolver até o cliente, né? Até o usuário final e passando pelo cara de suporte. Nossa, meu. E aí quando o cara acaba uma coisa, mudou já, não é mais aquilo. Já não, essa medida provisória não vale mais, agora tem essa nova aqui e tem que usar ela. Tá, e o que tu falou que aconteceu com a tua esposa? Então, acontece isso, ela gera muita demanda para o suporte por questões que a aplicação muda, entendeu? A aplicação que eles utilizam lá
para fazer essa parte de departamento pessoal, a aplicação muda, então a demanda, ela precisa conectar o suporte para entender como é que funciona isso. Então, às vezes, tipo, e o cara de suporte não sabe, porque é uma coisa nova, tem que, às vezes, cair direto no desenvolvedor, entendeu? Então, é uma demanda aí que tá bem grande. É verdade. E aqui, segundo o artigo da PageGroup, o salário entre 4 e 6 mil reais. A galera de suporte, a gente sabe que normalmente é um salário menor, porque o cara tem ali um suporte de primeiro nível, às vezes, que normalmente é onde o cara entra, né, na área, assim. Eu comecei com meus 16 anos, no meu primeiro estágio, foi no suporte. Eu trabalhei com suporte, atendia no Rio Grande do Sul, atendia algumas secretarias, então, no estado inteiro e tal, dando suporte por telefone. Eu acho que a gente tinha acesso remoto na época, era no telefone mesmo. Acesso remoto era acompanhando no meu, clica aqui, clica ali, falando por telefone pro cara fazer. Eu acho que a gente usava uns VNC de vez em quando. Então, VNC, meu. Então, daí a gente fazia esse... mas eu comecei com suporte, então é uma das áreas que todo mundo começa. Então, eu acho que é por isso que ela tem aí a faixa salarial mais baixa dentro da nossa categoria, dentro da nossa área. Só que o cara tem que saber que aquilo ali é um começo, né? Mas ele tem que crescer, tem que querer chegar como um profissional cloud, por exemplo. Sim. Não tem, né, cara? Mas... talvez, se o cara quiser crescer na carreira, ele talvez tenha que se especializar para crescer, né? Tanto que, se tu olhar aí, são as que mais pagam, são as que o cara é mais especialista em alguma coisa, né? O suporte, ele é mais generalizado. Tipo, beleza, tu entende um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de tudo. E aí, quando o cara vai se especializando numa coisa, né, essa especialidade dele tende a pagar mais. Né? E também uma coisa que dá pra gente considerar é assim, esses cargos que pagam mais, o cara, ele traz mais retorno para a empresa. O cara do suporte, normalmente, ele apaga mais incêndio. Então, talvez... para a pessoa que, eu sou do suporte, legal, mas eu quero chegar num outro nível. Quero ser o cara da infra, ser um profissional cloud, coisa assim. Talvez pensar qual é a trajetória que eu preciso fazer para trazer mais resultado para os negócios, para as empresas ou para os clientes, né, se for o caso. Então essa pode ser um norte assim, para o cara se orientar, né? Sim, com certeza. Cara... O próximo cara aí, aqui da lista, é o analista de cybersecurity. Esse aí... Que conecta com tudo que a gente estava falando, que a gente falou, né? Porque o que acontece? Quando o cara precisa home office, a segurança é primordial. Tu acaba abrindo as pernas, né? Tu acaba abrindo a tua segurança, né? Porque o cara acaba abrindo a segurança dele porque a empresa se torna mais vulnerável. Porque mesmo que tu use uma VPN, a máquina do cara, tu não tem controle sobre ela. E muita gente não usa VPN. O cara vai lá, abre uma porta e aí daqui a uma semana tá o servidor todo criptografado e não sabe por quê. Então, o cara de segurança nesse nível aí, ele é primordial para ser um projeto home office bem feito, né? Imagina o cara em casa lá, final de semana todo, já acabou com todos os filmes da Netflix, do Prime, de tudo, e aí resolve acessar aquele sitezinho lá de filme gratuito. Meu Deus, pensa a quantidade de vírus. Mais vírus do que filme. Aí segunda-feira conecta na VPN da empresa. Então é o tipo de coisa que o cara de segurança tem que se preocupar, né? E sem contar que fica mais fácil o vazamento de informação também, né? Porque o cara tá em casa lá, é muito mais fácil vazar informação do que no ambiente mais controlado do escritório e tal, né? Isso aí vem num nicho na segurança, assim, que ele é bem difícil de ser tratado, né? A parte de segurança com o usuário, o vazamento de dados, porque às vezes o vazamento de dados, o máximo que tu possa fazer lá de tentar evitar que o cara pegue um arquivo, o cara tá com o celular na mão, tira uma foto da tela, é vazamento de dados, né? Então, isso aí entra na parte de segurança, que tem que ser mais uma parte de conscientização e contratual e algumas coisas mais específicas para tu poder te resguardar desse nível, né? Sim. Eu falo isso porque eu me lembro, eu fiz uma pós-graduação de segurança de redes, não sei quanto tempo atrás, acho que uns 4, 5 anos talvez. E isso aí era uma coisa que a galera falava bastante, assim, que, mas o máximo que tu feche porta, ou
que tu te preocupa com a segurança de tecnologia, tem o usuário. Mas o usuário entra na parte de segurança, né? Então, tu tem que ter uma conscientização. E hoje eu acho que é muito mais fácil de tu fazer esse tipo de conscientização, porque as coisas estão aí, a galera vê as notícias acontecendo. Então, tu é mais fácil de fazer esse tipo de conscientização e também botar em contrato, né? Uma coisa que as empresas não fazem é colocar no nível contratual o que o usuário pode e o que não pode. Entendi. Então, o cara do cybersecurity é muito importante nesse contexto. E aqui, ó, tá um salário de 7 a 11 mil reais. Eu acho que é mais ou menos a mesma base do cara de infra, né? É o analista de cybersecurity. O cara de infra tá aqui como 8 a 12 mil reais e esse aqui de 7 a 11 mil reais. É bem parecido. Porque acaba às vezes o cara saindo de uma perna da infraestrutura para se preocupar com segurança e aí ele começa a se envolver mais na área de segurança. E a segurança até, acho que no artigo também tem 2 níveis, né? Tem um analista de segurança, né? E tem o próximo agora, mas ó, aqui ó, o que eles falam qual é o motivo? Vou ler aqui qual é o motivo pelo qual cresceu tanto a demanda por esse tipo de profissionais. Com a chegada da pandemia e a mudança rápida para o modelo de home office, as empresas que ainda não estavam preparadas no que se refere a processos de segurança da informação sofrem com ataques e fraudes. As empresas aceleram as buscas a fim de evitar eventuais fraudes e ou perdas de informações sigilosas, que é o que a gente estava falando aí. E aí o próximo cara é o líder de cybersecurity, que talvez numa empresa pequena não tenha esse cara, né? O líder de cybersecurity é o cara lá que faz um firewall IP tables. Mas numa corporação um pouco maior é importante, né? Com certeza. É o cara que tem que pensar a segurança como um todo, né? Aí o líder de cybersecurity, ele não pensa na parte só computacional, né? Não é o cara que vai pensar em configuração. Não, é o cara que pensa a segurança da tecnologia, a segurança da informação, na real, né? Porque aí o vazamento de informação ela pode acontecer de várias maneiras. Uma delas é por ataques, mas existem N maneiras que a informação pode vazar ou pode ser corrompida. Então, o líder de cybersecurity, ele já é um cara que se preocupa mais com essa parte de estratégia de negócio, né? De segurança. E essa é uma área que está crescendo muito, né, cara? Segurança, porque cada vez mais as empresas querem ser competitivas e competitividade é diretamente proporcional à estratégia. Estratégia não dá para ficar abrindo todas, né? Sim, é um vazamento de dados de uma empresa que a empresa já perde milhões, né? Até aconteceu isso aí esses dias com o Zoom. O Zoom teve um vazamento de dados. O Zoom teve um vazamento de dados e aí já deu que caiu, assim, de valor da empresa bastante. Eu não sei os números agora, mas isso aconteceu, foi no início, eu acho, da pandemia, um mês atrás, 2. Um mês atrás. Teve vazamento de dados? Teve vazamento de dados do Zoom e a empresa perde, né? Acaba perdendo, não é moral, acaba perdendo o nome dela, assim, acaba perdendo dinheiro com isso. Né? Entendi. E, ó, o cara aqui que é o líder de cybersecurity, pasmem, salário 25 a 35 mil reais. Com certeza. Tá ficando bom, hein? Esse é o cara que se dá qualquer tipo de vazamento, ele tá na forca. Ele é o cara que responde. Aqui, com a pandemia, muitas empresas aproveitam o cenário para buscar os melhores profissionais do mercado e evitarem crises de fraude e vazamento de informação e já aproveitam para preparar empresas para uma possível transformação digital. Isso é importante, cara. E, consequentemente, desenho de novas políticas e processos de segurança. Porque o que acontece? Muitas empresas têm projetos engavetados, né? Cara, transformação digital, nosso sonho, vamos migrar para a nuvem, ou isso ou aquilo. E só que tá lá, coisa, né? A vida atropelada, as coisas acontecendo, e tu vai definindo prioridades e isso vai ficando como assim... tá funcionando do jeito que tá, vamos deixando, né? E aí aquilo vai ficando em segundo plano. Só que quando acontece uma coisa dessas, aí, cara, vira primeiro plano, vira urgência. Então, o que acontece é que quando essa coisa toda acabar, o mercado não vai ser o mesmo. E quem não conseguiu se adaptar nessa época de pandemia e, se por acaso estiver vivo ainda, vai querer se adaptar com urgência. Esse teu vivo pode ter sido mal interpretado.
Por quê? Ah, não. Não tô dizendo vivo pelo vírus, né? Eu digo empresa, né? Se a empresa estiver de pé ainda, senão... Porque, não é fácil ficar... O cara tem que ter muito caixa para poder se manter esse tempo todo sem atividade, né? Então, muitas empresas não vão aguentar isso. E as que aguentarem, elas vão precisar fazer algo diferente, implantar transformação digital, cloud e tal, porque se isso acontecer de novo, velho... Cara, isso aí vem assim, ó, é uma coisa que as empresas antes, talvez, como tu falou, né, talvez tivessem a ideia de, que isso é legal, um dia vamos fazer, e com isso elas foram forçadas a, tipo, trabalhar home office, acho que é o clássico, o maior exemplo, e elas vão descobrir que dá certo. Uhum. Então, cara, isso aí, inclusive eu fiz uma live com um dos meus alunos esses dias, falando justamente sobre isso, tá? Sobre um sistema de uma empresa que ele migrou para a nuvem e o cara entregou o cara tinha 4 salas no prédio, o cara entregou 3 salas do prédio e ficou com uma. Nossa. Porque ele botou a galera para trabalhar home office, isso antes de começar essa pandemia. Esse se deu bem. Então, com certeza, o cara já tinha o projeto, já estava tudo pronto, entendeu? Então, se tu parar para pensar, o cara vai descobrir, por que eu vou ter um aluguel de 4 salas? Ele falou que o endereço era em São Paulo, e tal, não lembro qual é o endereço direito, mas que ele falou que era algo em torno de 20 mil reais o aluguel de cada sala, 20 a 30 mil reais o aluguel de cada Paulista. sala. Era num lugar bem carinho, assim. E ele falou, por que o cara precisava daquilo lá, né? Então, essa migração desse sistema dele para a nuvem gerou uma economia gigantesca. Ficou caro, ele vai ter que... Antes ele tinha no servidor. Ficou caro, era o cara pagar 100 mil de aluguel por mês, cara. Agora o cara não paga mais 100 mil de aluguel por mês. Duvido que ele pague 100 mil de infraestrutura de cloud. Não tem como, óbvio que não. Então, os benefícios que ele ganhou com isso são muito maior do que o custo que ele está tendo para pagar isso, né? E mesmo num cenário em que o dólar tá alto, né? Com certeza. Um monte de gente tá falando, agora com o dólar alto não dá para usar nuvem. Não vai nessa pilha que... E aí tu pega agora as empresas quando voltarem, como tu falou, elas vão estar sem caixa e tal. Cara, o que o cara precisa é o quê? Economizar. O cara vai querer reduzir ao máximo. E isso aí faz com que o cara consiga reduzir a infraestrutura dele, entendeu? Faz com que ele consiga, por exemplo, o cara tá lá um servidor, hoje tem um servidor local e tal, e ele tem empresa lá pra, sei lá, antes da pandemia tinha 100 funcionários. Deu tudo isso, teve que demitir uma galera, ficou com 50. O servidor tá lá sobrando hoje, né? E se ele precisar comprar um servidor agora, ele vai comprar qual? Para 50 ou para os 100 que ele tinha antes? Então, isso com a nuvem ele não precisa mais se preocupar com isso. Ele vai pagar conforme o número de colaborador. Ele pode muito bem reduzir a infraestrutura hoje, toda de tecnologia, inclusive, né? Reduzir essa infraestrutura para reduzir o número de colaboradores e aí depois ele aumenta a infraestrutura conforme ele aumenta o número de colaboradores. Então, a nuvem te dá essa flexibilidade, né? E as empresas que descobrirem isso aí e os consultores que conseguirem mostrar isso aí para as empresas são os caras que vão explodir no mercado e é o caso que a gente vai falar, o próximo caso, eu acho, ali dessa nossa pesquisa aí. Nossa, não, da pesquisa do Gil. Da nossa que a gente tá analisando. Então, o salário desse cara de cybersecurity aí é o líder, né? 25 a 35 mil reais, tá ficando bom. O próximo cara é o especialista em cloud, que é esse cara aí. Que, inclusive, eu quero pegar o gancho do que tu tinha falado antes, porque, assim, o que eu percebo? Eu vi alguns comentários, tá? Nos nossos vídeos, coisa assim, o cara falando, não, agora, computação em nuvem, com o dólar desse preço, não dá para usar, não sei o que lá. O que eu percebo, cara? Eu percebo que muitas pessoas têm uma visão limitada da coisa. Eu sou o profissional de TI, né? Sou o cara técnico, e ele olha para aquilo ali comparado com o quê? Ou com o bolso dele, né? Ou com uma referência que ele tenha na mente dele. Mas ele não consegue ver aquilo comparado com todo o negócio, com o negócio em geral. Quando eu falo negócio, da empresa em questão, né? Vamos migrar para a nuvem. Mas a empresa que tem a infraestrutura que eu vou migrar para a nuvem, qual que é a situação dela? Se esse cara não migrar para a nuvem, talvez ele quebre. Então, o dólar a 5 e pouco não é um problema. O problema é o cara quebrar. O problema é ele ficar pagando um monte de gente, um monte de coisa sem trabalhar, né? Então, talvez
amplia a visão, amplia a lente para ver o contexto geral, não só o preço daquela coisa. É óbvio que tá mais caro. Mas assim como tá mais caro, a economia que tu consegue fazer, às vezes é muito maior. Com certeza. E o retorno que tu consegue entregar, né? Eu acho que o preço é insignificativo em relação ao retorno que tu consegue entregar para aquela empresa. Então, é óbvio que não é para qualquer empresa. Não é para qualquer empresa. Pode ser que tem empresas que não faça sentido até usar a computação em nuvem. Não estou dizendo para enfiar a computação em nuvem igual abaixo para todo mundo. Sim. Mas, quando tu consegue analisar a computação em nuvem como um todo e enxergar quais são os benefícios de cada servicinho daquele ali, que tu pode tirar e dar para o teu cliente para resolver um problema dele, que às vezes para ti é um problema simples, mas para ele é um problema gigantesco, que resolveria, tipo, a vida do cara. Esse caso que eu contei antes do Celso, ele falou de um outro cliente que ele migrou, que os caras migraram e eles tinham um problema, que a empresa é uma multinacional, então eles precisavam enviar um relatório, não sei para onde, para um externo, todo dia. E isso era uma coisa complicada de ser feita, entendeu? Era ruim de ser feita, porque tinha que gerar relatório, baixar, enviar, gerava um processo manual. E com isso ele falou, cara, os caras pegam o negócio a hora que eles querem, lá acesso e pegam estando na nuvem no horário que eles precisam. Então ele falou que o cara disse que só isso aí já foi resolver um problema gigantesco. Que às vezes pra ti é uma coisa, tipo, mas envia um negócio aí, né? Bota um e-mail. Mas pra ele era um problema gigante. Talvez a pessoa que precisasse pegar o relatório precisaria daquilo no momento que ela quisesse, não no momento que quisesse que alguém enviasse pra ela, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa enxergar. A gente precisa, às vezes, dar uma olhada no negócio da empresa e procurar ali, procurar na computação em nuvem quais são as melhores ferramentas para resolver aqueles problemas. E outra coisa, o que acontece? Pegando esse teu mesmo exemplo, é só um relatório. Se eu for usar um serviço da Amazon ou de qualquer plataforma de cloud, por exemplo, com o dólar nesse preço, vai ficar caro. Meu, e se a mulher lá tá levando 2 dias? Quanto que é o salário da mulher? Quanto que isso aí impacta no processo geral da empresa, no fluxo de trabalho? Quanto que isso impacta? Às vezes o cara vai analisar, é muito mais do que a diferença do dólar. Entendeu? Às vezes o que é pra ti caro, pro cara é pão com manteiga, velho. É aquela coisa, né? Meu, é muito barato pro cara. Porque outras coisas valem a pena. E a gente não tô falando também assim, de tu pegar e, nossa, a nuvem migra tudo e acabou. Velho, dá pra tu usar coisa no TI tradicional, ou, sei lá, máquina virtual e outras em nuvem. É ver o que vale mais a pena naquele momento, né? E o que resolve tal serviço, se vale a pena ou se não vale. E cara, assim, eu percebi que com esse negócio da pandemia, os meus alunos tiveram uma demanda gigante, assim. Inclusive, na última mentoria que a gente fez, 2 alunos meus, há um mês atrás, eu acho, uma pessoa me procurou, me mandou um WhatsApp falando, eu tenho escritório de contabilidade e tal, tô com uma demanda aqui, tem uma empresa de TI que me atende, mas eles não sabem fazer o que eu preciso, e eu preciso migrar o meu escritório para a nuvem, porque eu preciso que os meus funcionários trabalhem remotamente, e eu preciso migrar. E ele mesmo, o cara contador, já tinha feito uma engenhoca lá e estava botando o negócio em produção, olha só. Daí eu falei, cara, eu não posso pegar teu projeto agora, mas eu tenho um grupo de alunos especialistas que eu vou mandar essa tua situação, ver se tem alguém na tua região que possa te atender. E aí 2 alunos meus se juntaram para atender essa demanda desse escritório de contabilidade. Inclusive, esse fim de semana que passou, eles estavam entregando o projeto. Então, eles pegaram o escritório inteiro de contabilidade e migraram tudo isso para a nuvem, entendeu? Usando alguns serviços e tal. E migraram todo o escritório para a nuvem. Tipo, o cara que atendia ele pode estar achando... O cara que atendia ele lá pode estar achando... Não, eu nem vou falar isso porque vai ficar caro e tal. E o cara tá louco para fazer um negócio, entendeu? Porque tipo... Ele vai ter que pagar, mas resolve um baita de um problema. Tipo, o escritório tá trabalhando hoje, entendeu? Podia estar parado lá, o escritório sem trabalhar, ou acessando remotamente, ou tomar-lhe uma criptografia, um ransomware que para tudo. E hoje ele tá com... Hoje já deve estar, né? Porque o projeto ia ser entregue nesse fim de semana. Com a aplicação, todo mundo trabalhando na nuvem, em produção. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que perceber que é possível de ser feito. Tem gente que precisa disso, tem muita gente que precisa disso,
E, inclusive, essa pesquisa mostra isso, e até se tu puder ler aí o motivo pelo qual o profissional cloud está sendo requisitado. Vamos ver o motivo aqui da alta. As empresas tiveram que correr contra o tempo para se adaptarem a um novo formato de trabalho em home office. Né? Com isso, muitos projetos de transformação digital e migração de sistemas para cloud que já estavam sendo analisados foram agilizados. Aí que a gente estava falando, né? Os especialistas em cloud, geralmente com foco em AWS ou Microsoft Azure, apoiam as companhias na sustentação saudável da operação remota e garante que todos os sistemas em cloud funcionem bem e não atrapalhem o dia a dia da operação. Isso aí é o que a gente estava falando. E quando fala de cloud, é bem isso que está escrito aí, é a AWS, né, que é a maior, e depois a Microsoft. Então, são as principais aí, que sustentam a grande maioria do mercado hoje. E é por isso que esses caras sofreram essa demanda tão grande, assim, né? E empresas estão pagando a pequena bagatela de 14 a 19 mil reais. Se tu for comparar isso aí com o salário de um profissional de infra, né? É praticamente o dobro aí do... É o dobro, porque o outro é de 8 a 12, né? Dá quase o dobro. Quase o dobro. De um profissional de TI, né? Um profissional de infraestrutura, até do que um profissional de segurança. Então, a área de cloud é uma área que, cara, eu sou meio suspeito para falar, né? Mas está crescendo de uma forma gigantesca nos últimos 4, 5 anos aí. Mas nos últimos 4 anos tem crescido aí de uma forma gigante. E eu percebo isso aí pela a demanda de alunos, né? Do programa de especialização, que tem cada turma que começa é uma maior do que a outra, mais alunos se especializando, a galera botando lá cada vez mais resultados que conseguem. Tem algumas coisas que é muito engraçado, né? Teve um aluno que também mandou um print lá no grupo dos alunos. Esse está até no grupo dos iniciantes, tá? O cara entrou no programa de especialização faz 30 dias, eu acho. No início de abril, e menos de 30 dias depois, ele já tinha analisado a infraestrutura de cloud que a empresa dele tinha e já tinha conseguido reduzir algo em torno de 4 mil reais para os caras. Caraca, por mês. Velho. Tá? E não era uma... Aí tu vai pensar, 4 mil, mas era quantos mil, quanto era... Quanto tinha de infraestrutura? Se eu não me engano, era algo em torno de... Eu sei em dólar, era algo em torno de $2.000, $2.000 e poucos dólares, e ele reduziu 700 e poucos dólares. Caramba! Então, deve ter dado aí, acho que um terço do que eles pagavam lá era um custo que não precisava, né? E o cara com 30 dias de treinamento já conseguiu enxergar isso aí. Eu fico pensando, imagina esse cara quando chegar no final do treinamento, o que ele vai ter feito, né? E aí tá o motivo pelo qual as empresas valorizam, né? O cara que... É o que eu tava falando antes. O cara quando traz um resultado para a empresa, é o cara mais valorizado, né? Para ser valorizado no mercado, traz resultado para as empresas. E o profissional de TI, ele precisa ficar ligado, na minha visão, na minha opinião, ele precisa ficar ligado, conectado com o negócio em si, né? Para poder saber o que é resultado. Agora, o cara ir lá só saber a parte técnica e não pensar, vou trazer algum tipo de resultado, vou reduzir custo disso aqui para os caras, né? Isso aí, na área de tecnologia hoje, o cara tem que estar engatado junto com o negócio da empresa, né? Claro. Mesmo se tu for funcionário, tem que entender o negócio daquela empresa que tu trabalha. Se tu é um prestador de serviço, é mais difícil ainda, mas é mais importante, eu percebo, porque quando tu é um prestador de serviço, tu que vai ser o cara responsável por enxergar quais as soluções tu pode levar para aquela empresa para poder resolver os problemas deles, né? Sim. Então, muita gente fica esperando a empresa te pedir. Eu preciso... mas o cara nunca me pediu cloud. Cara, mas o cara não... Tipo, não é um... Que nem esse caso ali que eu falei do contador que foi atrás pedir cloud. Isso é raríssimas exceções do cara que é contador e vai atrás de cloud, entendeu? Até porque alguém já deve ter falado para ele que tinha que ser... Que esse era o caminho. Aí ele foi procurar isso. Então, mas a gente tem que... eu acho que a gente que tem que levar isso aí para as empresas, claro, né? Levar as soluções. As possibilidades. E a gente só vai saber essas possibilidades aprendendo, né? Não tem como eu levar uma coisa pro cara que eu não sei a solução. Então... Quando tu não sabe nem que aquilo existe. Que dá para fazer. Nem a possibilidade, né? Não consegue nem enxergar no cliente a possibilidade, porque tu não sabe que pode resolver aquilo dessa exatamente. forma. É verdade.
Então, a gente tem que ficar alinhado, né, com todos os nossos clientes, saber como funciona o negócio de cada um, para saber qual é a melhor solução que pode levar para esse cara. É isso aí. E eu já falei o salário aqui, né, de 14 a 19 mil reais. O próximo aqui e último da nossa lista é o líder em Data Science. O cara de Data Science. Esse cara é um cara estratégico, né, porque mediante esse cenário, as empresas precisam tomar muitas decisões. Cara, o que eu vou decidir agora? O que as pessoas estão fazendo? Qual o comportamento? E Data Science, cara, eles analisam muito o comportamento das pessoas, né? O comportamento do consumidor e tal. E esse cara é primordial agora para auxiliar na tomada de decisão, né? E ele já a opção é para líder já de Data Science, né? Que nem o líder de segurança. Líder de Data Science, cara, esse cara aí trabalha com análise de grandes dados, né? E, como eu falei esses dias, é a mãe de Ná. É o cara que prevê o futuro, né? Então, hoje, o que as empresas precisam muito disso, né? O cara conseguir enxergar um futuro analisando os dados. Então, esse cara aí deve estar recebendo um salário bem significativo. De 19 a 29 mil reais. De 19 um saláriozinho legal. Deixa eu só ver o motivo aqui. O motivo da alta. Um dos perfis mais requisitados do mercado, independente do segmento, continua em alta. No novo cenário, os profissionais focados em trazer inteligência e estratégia para as companhias são ainda mais desejados, uma vez que podem ajudar as empresas a encontrar o melhor caminho de operação em um cenário de incerteza. Legal, cara. Isso aí. A análise inteligente dos dados nunca foi tão importante e ajuda ainda mais as empresas a se direcionarem no cenário de pandemia e crise econômica. Isso aí, mande nada. Mande nada. Analisa os dados, olha, eu acho que é melhor a gente ir por aqui ou por ali. Show de bola. Show. Cara, então o que fica, assim, na minha visão, é que a gente tá no contrafluxo do negócio, né? Enquanto um monte de gente tá sendo prejudicado, tá ficando sem emprego e tal, profissionais de TI estão sendo mais requisitados. Então, o mercado tá ampliando, isso tá abrindo novas oportunidades e quem pegar a oportunidade agora vai se dar bem, né? E tu que usa uma frase da Harvard, como é que é? Eu já errei aquela frase uma vez. É assim, ó. A frase é a seguinte: qual é o melhor momento para você plantar uma árvore se você quiser sombra? 10 anos atrás. Isso. O segundo melhor momento é hoje. É verdade. Né? Então, é isso aí. Então, muita gente que está colhendo, né, esses frutos aí dessas profissões hoje, eu te garanto que elas não começaram semana passada, né? Os caras começaram já O teu aluno começou 30 dias atrás. Então, por isso que eu não falei o mês passado. Eu falei, porque mas é um caso já de cloud, né? Mas eu digo nas profissões principalmente de data science e infraestrutura e tal. Mas esses caras, eles começaram e conseguem chegar nesse nível hoje. Só que se tu parar pra pensar, mas eu não sei isso hoje, então, se tu não sabe hoje, tu precisa começar hoje para saber amanhã, né? E o importante nesse momento é olhar a tendência, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo com o mercado, principalmente de tecnologia? Qual a tendência das empresas? Porque se o cara vai começar agora, o que eu vou fazer? Eu quero apostar em me especializar em tal tecnologia, cloud, digamos. O que eu preciso? Quanto tempo vai ser minha curva de aprendizagem? Sei lá, 6 meses, 1 ano? Por onde que a coisa está andando? As empresas, daqui a 1 ano, vai ter mais empresas usando o cloud ou menos, né? E aí, quando tu olha para a tendência, tu consegue definir o que tu vai fazer. E aí tem a tua curva de aprendizado para... Cara, tu chutou bem alto 6 meses, 1 ano, né? Eu tenho alguns casos de alunos aí que em 1 ano os caras saíram do zero e hoje estão aí, tipo, dobraram faixa salarial, trabalham especificamente focando com cloud, com AWS, trabalham em empresas de computação em nuvem. Então, isso aí, existem alguns casos desse aí dos alunos que o cara, nesse período, saiu do nada. Então, tipo, o cara nem sabia o que era cloud, entendeu? E aí já tá nesse nível. Então, é isso aí. O cara tem que pegar, acho que baixar e estudar, achar o caminho mais curto de aprendizado, né? Porque às vezes a gente fica meio perdido, pesquisando, lendo coisas de tudo que é lado. Às vezes, de repente, vale a pena o cara pegar uma linha, né? E seguir aquilo ali para tu achar um
uma sequência, né? Um método ali para tu aprender isso de forma mais rápida. Porque senão o cara fica um obeso de informação, né, cara? Porque tem muita informação no mercado, tem muita informação. A internet tem informação pra caramba. E aí se tu resolve, tu fica um louco assim, viciado em informação e acaba não aplicando nada, não segue não tem um foco, né? Então é legal seguir uma linha. Porque, como tu falou, informação tem, né? Só que o problema, que eu vejo o maior problema, assim, que a galera me passa é conseguir juntar tudo isso, né? Não, quando eu digo informação, é óbvio que são informações diferentes, entendeu? Desconectadas. Né? Por exemplo, eu quando comecei a estudar marketing, velho, meu Deus, velho, um falava uma coisa, outro falava outra, e eu falava isso, faz aquilo, e aí o cara não consegue focar em nada. E quando tu não foca em nada, tu não consegue resultado. É que nem tu tentar correr atrás de 2 coelhos ao mesmo tempo. Já tentou? Nem eu, mas eu tô imaginando aqui. Não tem como tu pegar nenhum dos dois, né, velho? Então, beleza? Fechou? Mais alguma coisa, Leandro? Não, é isso. Então, isso aí que tu falou, acho que é tudo a galera ficar atenta, né, às tendências pro nosso mercado de tecnologia, o que está acontecendo. Talvez parar com esse mimimi aí de que, com dólar caro não vai dar, vou ficar como tá. Porque se você ficar pensando isso aí, talvez as pessoas que não pensarem isso vão estar pegando essas vagas lá na frente. Tem gente fazendo, né? Enquanto um tá pensando que não dá, o outro tá fazendo e acreditou que dava. É isso aí. Fechou? Valeu, até a próxima. Valeu.